Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. Já está aí projetado para vocês, né? Capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Para quem não sabe, nós estamos fazendo a exposição desta carta, dessa primeira carta. Nós já passeamos aí pelos capítulos 1, 2 e 3. E hoje vamos adentrar no capítulo 4. Vamos ler, mesmo assentados, mas com reverência que a palavra de Deus requer de nós. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Eu estou usando a versão NAA. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas isso não vai ser problema. Dá para compreender perfeitamente. A palavra de Deus diz assim, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês amados, ou melhor, estejam vocês também armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Até aqui. Queridos, mensagem desta noite tem como título: Mortos para o pecado e vivos para Deus. O apóstolo Pedro, ele tem como propósito aqui, nesse trecho inicial do capítulo 4 da sua primeira carta, levar os cristãos a tomarem consciência do tipo de vida que eles precisam viver, assumir a partir de então. Pedro quer levar os cristãos, quer levar os seus leitores a viverem não mais de acordo com as paixões humanas, as paixões naturais, carnais, mas sim viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, o versículo central desse pequeno trecho é o versículo 2. Pedro vai dizer assim: para que no mesmo tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Entretanto, como é que Pedro procura conscientizar os seus leitores? Quais são os argumentos que ele utiliza para isso? Quais são os tipos de exortações que o apóstolo Pedro faz aqui nesse pequeno trecho inicial da sua carta? Nesta noite eu separei 3 para nós meditarmos. 3 exortações que o apóstolo Pedro faz. E a primeira delas está contida no primeiro versículo que nós acabamos de ler.
Primeiro versículo diz assim, vamos repetir, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, para que você assimile a palavra de Deus. Pedro diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Até aqui, irmãos, a página estava atrapalhando aqui a leitura. Esse é o primeiro versículo, e a primeira exortação que Pedro faz então aos seus leitores é: rompam com o pecado. Romper com o pecado é uma exortação que a palavra de Deus faz a todo aquele que assume o Evangelho para a sua vida. Repare qual é a estratégia do apóstolo Pedro nessa primeira exortação. O apóstolo Pedro começa aqui lembrando aos seus leitores o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer que os seus leitores lembrem do sofrimento de Jesus, da humilhação que ele teve que suportar para poder cumprir cabalmente a vontade do Pai. Apesar de todas as consequências que Jesus teve que suportar, e foram terríveis, culminando com a sua morte, pregada naquela cruz lá no Monte Calvário, apesar de toda a aflição, apesar de todo o sofrimento, Jesus se manteve obediente até o final da sua vida terrena. Tudo isso para poder se alinhar à vontade de Deus, que é o que importa para quem é filho desse Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo falou a respeito disso de forma primorosa, de maneira magistral. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi uma morte terrível. O simples fato, para nós, aos nossos olhos, né, de Jesus ter se encarnado, ter assumido a forma de homem, para ele, na verdade, representou muita coisa. Ele estava na glória, ele era adorado entre os anjos, ele não tinha pecado algum. Em última análise, ele não precisaria ter vindo, a não ser para cumprir a vontade de Deus, de salvar os pecadores por causa dos seus próprios delitos, por causa das suas próprias iniquidades. Então o fato de Jesus ter descido do céu, ter encarnado, ter vivido entre nós, ter assumido os nossos pecados, ter sido levado à crucificação por causa das nossas iniquidades, Paulo vai dizer que isso para ele foi uma terrível humilhação. Ele foi maltratado, ele foi esbofeteado, ele foi ridicularizado. Entretanto, ele suportou tudo isso para poder cumprir a vontade de Deus, o Pai. Mas o apóstolo Pedro, ainda nessa primeira exortação, ele usa uma outra estratégia aqui no texto. O apóstolo Pedro agora vai usar uma linguagem figurada. O apóstolo Pedro vai exortar os seus leitores a se
armarem, a se armarem. Olha a expressão que ele utiliza no primeiro versículo. Pedro vai dizer assim: vocês também estejam o quê? Armados do mesmo pensamento. Pedro não está falando de portar arma de fogo. Em primeiro lugar, por causa daquela época, né? É evidente. Pedro não está falando aqui de portar espada, lança, ou qualquer outro tipo de arma parecida. Mas o princípio que Pedro quer trazer aqui, quer ensinar aos seus leitores, é que o cristão precisa adotar uma postura muito clara, muito contundente, diante do pecado, diante daquilo que esse mundo oferece. A expressão armados do mesmo pensamento, obviamente está remetendo para a postura de Cristo, que Pedro acabou de citar, o exemplo de Jesus. Então Pedro está dizendo que o discípulo de Jesus tem que se alinhar ao pensamento dele, ao estilo de vida dele, à conduta que ele teve quando esteve em nosso meio, no meio da humanidade. E é interessante ainda mais a gente pensar um pouquinho que seja no significado dessa palavra armado. Na verdade, o apóstolo Pedro está usando uma linguagem figurada para expressar o tipo de batalha espiritual que isso representa. Não é fácil lutar contra as próprias paixões. Não é uma tarefa fácil lutar contra os impulsos da nossa carne. É trabalhoso, é desafiador, é tentador. Há prazeres que nós temos que realmente nos causam satisfação, nos dão comodidade. Mas à luz da palavra de Deus é pecado. E por ser pecado, por contrariar a sã doutrina, aquilo que Deus estabeleceu e revelou claramente na sua palavra, não devem ser adotados. Então Pedro ele usa essa linguagem, armado, porque na verdade, irmãos, nós vivemos em meio a uma guerra espiritual, a uma batalha. E tem um detalhe muito interessante. Em toda a batalha, queridos, em toda a guerra, os combatentes que dela participam precisam assumir de que lado estão. Um bom soldado, um bom combatente não pode ficar em cima do muro, porque senão ele vai acabar sendo atingido dos dois lados. Então o cristão não tem que ter meio termo, a igreja não tem que ter meio termo. O soldado, e eu sou militar, eu sei muito bem do que estou dizendo, posso falar com propriedade, nós precisamos assumir de que lado nós estamos. Nós precisamos identificar claramente qual é o nosso alvo, contra o que ou contra quem nós vamos atirar. Não podemos ficar em dúvida, sendo inconstante. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e assim a gente vai assimilando, vai tomando a forma do mundo, e a igreja vai sendo prejudicada, vai sendo contaminada, o evangelho vai sendo torcido. Não é essa a orientação do apóstolo Pedro aqui. Ele está dizendo que nós devemos nos armar, figuradamente falando, para lutar nessa batalha, para lutar nessa guerra. Vencermos os impulsos da nossa carne, vencermos os apelos do mundo, vencermos as tentações que muitas vezes o diabo coloca diante dos nossos olhos. É uma guerra, queridos, e você precisa dizer de que lado você quer lutar. Não dá para você ficar em cima do muro.
Quem disse isso foi Jesus Cristo, com outras palavras. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 30. O Senhor Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então veja, Jesus está dizendo para os seus ouvintes: olha, ou vocês estão do meu lado, ou vocês estão contra mim. Vocês não têm uma terceira opção. Não existe uma terceira alternativa. A grande verdade é essa: ou vocês trabalham do meu lado, seguem comigo nessa carreira, nessa trajetória, nesse ministério, ou vocês vão seguir contra mim, ou vocês vão ser os oponentes do Evangelho, ou vocês serão inimigos da cruz. O que vocês escolhem? De que lado vocês querem estar nessa guerra? Esse foi o confronto de Jesus para os seus ouvintes. Ele falou: quem comigo não ajunta, espalha. Ajuntar aqui tem o sentido de trabalhar. Então, quem não trabalha do lado de Jesus, quem não opera de acordo com Jesus, está, na verdade, operando contra ele. Está no outro exército. Mas o apóstolo Pedro segue adiante. Vamos voltar lá para o nosso texto inicial. E vamos ver aqui a segunda exortação do apóstolo Pedro, para levar os cristãos, para levar os seus leitores a viverem segundo a vontade de Deus e não mais de acordo com as paixões humanas, para cumprir o seu propósito aqui. Qual é a segunda exortação? Volta lá para o texto. Vamos reler agora os versículos 2 e 3. Acompanha na sua Bíblia, por favor. Pedro diz assim então: para que? Se para que aí já aponta uma finalidade, né? Um objetivo. Você já entendeu isso? Então, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3, porque basta que no passado, naquela vida que vocês tinham antes, né, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e que mais? Detestáveis idolatrias. Presta atenção nisso que Pedro está falando aqui. Qual é a segunda exortação então? A segunda exortação é que os leitores de Pedro precisavam viver a partir de então, ou seja, daquele momento em diante, como pessoas verdadeiramente transformadas pelo Evangelho. É o que Pedro está dizendo aqui com outras palavras. Pedro está dizendo assim: olha, vocês agora que conheceram o Evangelho, que foram alcançados pela graça, vocês agora que tiveram a mente iluminada pelas verdades do Evangelho, vocês agora precisam viver de uma outra maneira. Não podem mais viver como antes vocês viviam. Vocês não podem agora pensar da mesma maneira como vocês pensavam. Até mesmo os sentimentos de vocês precisam ser transformados. Sabe qual é o problema disso tudo? É que nem sempre a vontade de Deus se alinha com a nossa. É ou não é?
Se você é como eu sou, de carne e osso, você há de concordar comigo, que muitas vezes o nosso instinto, o nosso desejo, o nosso coração, pede uma coisa que só Deus sabe, que Ele tem a misericórdia de nós. Você sabe do que eu estou falando? Às vezes, irmãos, dá vontade de nós fazermos coisas que à luz da palavra de Deus não são corretas. E aí, irmãos, a gente então se vê diante de um grande conflito de interesses. E nesse momento vem aquela pergunta: o que eu faço? Sigo o meu coração? Sigo os meus próprios pensamentos? Sigo os meus desejos? Ou eu sigo aquilo que a Bíblia está dizendo? Ou eu sigo aquilo que a palavra de Deus me revela? O que eu faço agora? A Bíblia tem a resposta para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Abra a sua Bíblia. O que fazer quando os nossos interesses, os nossos desejos conflitam com os desejos de Deus, com a vontade de Deus? E aí? O que fazer? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Abriu aí? Esse trecho que nós vamos ler representa um momento em que Saul pecou por desobedecer a palavra de Deus. Havia claramente uma instrução para o rei Saul. Só que o rei Saul, no seu ímpeto, no seu afã de fazer as coisas do seu próprio jeito, de fazer aquilo que o seu coração estava mandando, ele pecou. E nesse momento ele foi rejeitado por Deus e seriamente advertido pelo profeta. Olha o que Samuel falou para o rei Saul, versículo 22. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Uma pergunta retórica que o profeta fez para o rei. E aí, rei? O que o senhor me diz? O que é preferível? O que Deus requer de nós? O texto continua. E aí o próprio Samuel vai dar a resposta a essa pergunta que ele fez. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Verso 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Veja a consequência terrível da desobediência do rei Saul. A instrução já tinha sido dada, ele conhecia a palavra, ele sabia que não poderia ter feito o que fez, e ele arcou com as consequências da sua desobediência. Ele foi severamente advertido. Em outras palavras, sabe o que o profeta Samuel está dizendo para o rei Saul? Se fosse aqui no nosso meio hoje, aplicando aquilo que ele disse naquela época aos dias de hoje, Samuel diria mais ou menos assim, vou conjecturar aqui, tá? Meus irmãos, vocês vêm para o culto com as suas melhores roupas, dão vultosas quantias em dízimos e em ofertas, vocês são ativos e muitas vezes
ficam até sobrecarregados, vocês cumprem os seus horários, vocês cultuam costumes e tradições, vocês têm uma liturgia perfeita, tudo na igreja funciona primorosamente, só tem um detalhe: quando vocês se dispersam, quando vocês começam a viver a vida comum do lar, a vida no trabalho, a vida no local de estudo, quando vocês andam pelas ruas, quando vocês estão longe do templo, dos olhos das pessoas que se dizem cristãs, vocês fazem tudo errado. Fazem tudo errado. Vocês desobedecem aquilo que Deus está mandando na sua palavra. Então, do que adianta oferecer sacrifício, oferecer holocausto? O que adianta? Não adianta de nada, se nós não somos capazes de cumprir os princípios elementares da palavra de Deus. É isso que Samuel está dizendo: Saul, você como rei tem condição de reunir os melhores holocaustos, as melhores ofertas, você tem condição de fazer tudo isso, mas o problema é que você é desobediente. Você acha que pode barganhar com Deus, que pode comprar Deus, que pode ludibriar Deus com aquilo que você traz para Ele no domingo? Não pode. Ninguém pode. Eu não posso. Vocês também não podem. O que Deus requer de nós, amados, é obediência à sua palavra, à sua vontade. Então pare com essa ideia de querer fazer tudo o que te vem à mente. Tem certas coisas que vêm na sua cabeça, que palpitam no seu coração, que são terríveis, são pecados, são pensamentos pecaminosos, são desejos pecaminosos, que não podem ser levados a efeito, precisam ser combatidos, precisam ser disciplinados, precisam ser colocados diante do Altíssimo, por meio da oração, clamando pela graça, clamando pelo revestimento do Espírito Santo de Deus, para nos fortalecer contra essas coisas, amados. Porque senão nós vamos cair em desobediência ao que a palavra de Deus está dizendo. Agora entenda uma outra coisa, ainda nessa segunda exortação aqui. Entenda uma outra coisa também, queridos. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo requer mudança da pessoa, mudança de vida, transformação. Evangelho que não transforma a pessoa, das duas uma. Ou é um falso evangelho, ou a pessoa ainda não se converteu ao verdadeiro evangelho. Das duas uma. Ou ela aprendeu um evangelho errado, um falso evangelho, ou ela até ouviu o verdadeiro evangelho, até teve contato com o verdadeiro evangelho, mas ainda não se converteu a ele. Sabe por quê? Porque o evangelho muda as pessoas, o evangelho muda as evidências na vida dos convertidos, muda. Não há como não mudar, não há como ser de outra maneira. A Bíblia a todo momento nos remete a essa verdade, a essa ideia. Evangelho que é evangelho transforma, muda, altera pensamentos, altera comportamento, altera desejos, altera prioridades, altera a postura de vida da pessoa no meio do mundo, no meio da sociedade. Os apóstolos estão a todo instante exortando os seus leitores a mudarem de vida, a evidenciarem os frutos dessa conversão. Por exemplo,
Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Veja que tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, eles são intencionais. Eles insistem em que os seus leitores evidenciem transformação, mudança. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta que Paulo também faz à igreja. Também uma pergunta retórica. Paulo já tem a resposta disso. Mas ele faz essa pergunta provocando uma reflexão nos seus ouvintes, nos seus leitores. E aí Paulo continua no versículo 9, acompanha na sua Bíblia. Não se enganem, não se enganem. Ninguém fica enganado, esperando uma outra coisa no futuro. Mas olha, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o versículo 11. Olha o versículo 11 e me diga o que ele representa para você. No versículo 11, Paulo diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, no passado, vocês faziam tudo isso e muitas outras coisas, que não dá para eu citar aqui, eu só dei alguns exemplos. Então no passado vocês andaram dessa maneira, vocês praticaram tudo isso, mas a partir do momento em que vocês tiveram um encontro com Cristo, a partir do momento em que vocês conheceram o verdadeiro Evangelho, a vida de vocês mudou. Então não dá mais para voltar ao que era antes. Não dá mais, agora é uma nova vida, é uma nova criatura, são novos horizontes, novos pensamentos, novos sentimentos, novas perspectivas, novas prioridades, novos desejos. Não dá mais para pensar como pensávamos antes de nos convertermos a Cristo. Não dá mais, não é mais coerente com essa nova vida, com esse verdadeiro Evangelho que nos foi pregado. No passado tudo bem, no tempo da ignorância, no tempo do desconhecimento, tudo bem, vocês viviam assim, mas vocês agora confessaram a Cristo, vocês agora são nova criatura. Então para com esse negócio de ficar voltando ao passado, para com esse negócio de ficar fazendo as coisas erradas de antigamente. Não dá mais. Não é possível que vocês carreguem a bandeira desse Evangelho genuíno de Jesus Cristo e não sejam transformados por Ele. Isso é uma mentira que estão pregando por aí. E dentre essas mentiras que estão pregando por aí e que têm contaminado muitas pessoas até bem intencionadas, mas lamentavelmente adeptas do falso evangelho, nós temos aqui, apenas para citar um exemplo, um grande dilema envolvendo as chamadas igrejas inclusivas. Me perdoe tocar nesse ponto, mas é necessário à luz do Evangelho de Cristo. Esse adjetivo inclusivo, inclusivos, inclusiva, inclusivas, é muito bonito. Mas o grande problema não é o significado dele em si, o significado natural. O grande problema é quando algumas pessoas unem
esse adjetivo ao substantivo igreja, e elas criam então essa expressão igrejas inclusivas, para disfarçar a filosofia, a intencionalidade do que está por trás dessa expressão, que foi cunhada e é aplaudido por muitos, especialmente nos nossos tempos. Amados, as igrejas inclusivas também não são novidades no mundo. Para quem não sabe, elas surgem nos Estados Unidos no final da década de 60, no ano de 1969. E de lá, elas vêm para o Brasil no início da década de 1990. Basicamente, essas igrejas se caracterizam pela aceitação da homoafetividade. E aí, jovem, você que me ouve, preste muito bem a atenção no que eu estou dizendo agora. Eu falo especialmente com você porque você talvez seja a faixa etária mais atingida por esse problema aqui que eu estou relatando. Principalmente vocês estudantes. Principalmente vocês que estão nas academias, nas universidades, que precisam conviver com uma série plural de conceitos, trejeitos e por aí vai. Essas igrejas chamadas inclusivas se caracterizam, basicamente, tá? Aqui é só uma síntese, é um resumo, se caracterizam basicamente pela aceitação da homoafetividade. E sabe como é que elas fazem isso? Elas não fazem isso de maneira abrupta, muito pelo contrário. Elas fazem isso de uma maneira bem sutil, bem singela, uma linguagem apurada, dão uma roupagem de beleza, de tecnicismo, de academicismo, ao discurso que eles têm para sustentar a aceitação da homoafetividade. Eles fazem isso, amados, a partir de uma abordagem antropológica e sociológica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antropológica por quê? Porque colocam o homem no centro do universo, em detrimento da pessoa majestosa e gloriosa do nosso Deus. Nessa abordagem, o homem agora se torna o protagonista da história. Tudo é voltado para o homem. Tudo agora é para satisfazer as necessidades do homem. Tudo agora é para acomodar o homem. O homem não pode ser mais confrontado, o homem não pode ser mais constrangido. O homem agora é senhor da sua história, é o senhor do universo. Ele faz e desfaz de acordo com as suas próprias vontades, e ninguém pode mais dizer que ele está errado. Então ele interpreta a Bíblia do jeito que quer, ele aplica a palavra de Deus do jeito que ele acha que quer. Ele não tem mais contas a prestar com o Criador do universo. E a abordagem do Evangelho é sociológica, por quê? Porque tem a ver com a interação do homem com o seu semelhante, num ambiente social, permeado, obviamente, pelas circunstâncias, pelo contexto, pela cultura da ocasião, da época, do momento. Então, com isso, amados, há sérias consequências. Uma delas é a desconstrução de princípios e de verdades absolutas da palavra de Deus, da sã doutrina.
o Evangelho sendo abordado numa perspectiva sociológica, dá ao homem a liberdade de desconstruir aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Porque o pecado agora é relativo. O pecado é de acordo com quem o considera. Então, se você considera, se a sociedade atual, se as leis do país consideram, por exemplo, que o divórcio é algo normal, que a homoafetividade não é pecado, então deixa de ser pecado. As igrejas agora têm que aceitar. E elas acabam sendo massacradas, pressionadas a aceitar esse tipo de comportamento. Porque a cultura da época, o contexto da época mudou a concepção de pecado. Pecado não é mais o que a palavra de Deus diz. Pecado é o que a sociedade diz. Então, se a sociedade aceita determinadas práticas, se um grupo social aceita determinado tipo de comportamento, aquilo não é pecado. E ai de quem pregar o Evangelho dizendo que aquilo, à luz da Bíblia, é pecado. Com isso, irmãos, uma das coisas que vão sendo destruídas no meio da sociedade é a família original, aquela que foi instituída lá no Éden, pelo próprio Criador, pelo próprio idealizador da família. Terceira e última exortação do apóstolo Pedro. Vamos voltar lá para o texto da carta, capítulo 4. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6 para a gente caminhar para o final. Você voltou aí para o texto? O que Pedro diz aqui? Por isso, preste atenção, falando mal de vocês, quem é que está falando mal de vocês aqui no texto? Os gentios, lá no versículo 3, está vendo? Está vendo a quem Pedro está se referindo também? Quem é que está falando mal? Entendeu? Então vamos continuar a leitura. Por isso, falando mal de vocês, eles estranham, que vocês não se juntam com eles, no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, versículo 6 agora, para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Amados, a terceira exortação do apóstolo Pedro, aqui nesse trecho. Não apoiar condutas que deliberadamente afrontam o Evangelho, ainda que isso nos custe a difamação. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está apontando para aquelas pessoas que viviam deliberadamente em pecado. Pedro deu exemplos de pecados, no versículo 3. Pedro falou que essas pessoas eram consideradas gentias, né? E Pedro vai dizer que essas pessoas falavam mal dos seus leitores, porque os seus leitores não deveriam se associar a eles, não deveriam adotar essas práticas, por isso eram difamados, por isso era motivo de escárnio, de chacota, de gracinha, por isso eram excluídos do meio social. Mas olha o que Pedro está dizendo, essas pessoas que vivem assim, que praticam tais coisas, elas não sairão impunes, muito pelo contrário,
Elas terão que comparecer diante do justo juiz e hão de prestar contas a Cristo das suas atitudes. Versículo 5. Olha o que Pedro está dizendo. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então a pergunta que eu faço a você: você quer passar por esse tipo de prestação de contas? Você quer também ser julgado da mesma maneira por Cristo? É hora de decidir, irmãos. É hora de adotar uma postura. É hora de dizer de que lado a gente está, qual é o exército onde a gente vai lutar. Olha o que Pedro está dizendo mais. Ele vai dizer: pois para este fim, versículo 6, o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Queridos, esse é um trecho difícil da carta, mas pesquisando alguns bons comentaristas, como por exemplo John MacArthur, esses homens vão dizer que o que Pedro está querendo expressar aqui é que esses homens mortos são aqueles que foram anteriormente conhecedores do evangelho e em vida foram pressionados a se dobrar diante daquelas práticas pecaminosas, diante da cultura da época, diante da devassidão dos homens. Mas esses homens foram iluminados pelo evangelho, foram alvos da graça de Deus, e se negaram a se associar a esse tipo de prática, a esse tipo de conduta, e para o mundo foram julgados, pelo mundo foram ridicularizados, foram escarnecidos, assim como Cristo. Lembra da chamada do apóstolo Pedro, no início do capítulo, dizendo que os seus leitores deveriam se armar, figuradamente falando, do mesmo pensamento que houve em Cristo, que até se humilhou para obedecer até as últimas circunstâncias ao Pai, e por isso foi exaltado por Ele, tendo um nome sobre todo o nome. Pedro então termina essa sessão da sua carta, do capítulo 4 aqui, agora no versículo 6, com esse fechamento, dizendo, amados, que a verdade do evangelho deve ser defendida pela igreja a todo e qualquer custo, mesmo com a ameaça da própria vida, como homens no passado o fizeram. Queridos, custe o que custar, a igreja não pode se dobrar ao pecado, a essas práticas que confrontam deliberadamente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, duas aplicações disso tudo para vocês. Primeira delas: o cristão precisa evidenciar uma vida transformada pelo evangelho. Não há cristão sem frutos evidentes de uma salvação, de uma conversão. Se falaram isso para você, me perdoe, mas te enganaram. Se disseram que você é um cristão, mas você não evidencia os frutos da salvação, desculpa eu ser sincero, mas a minha sinceridade está te dando a oportunidade de você se arrepender ainda nesta vida, porque depois dela não há mais o que fazer. O meu alerta a você, inclusive a quem me ouve pela internet, é para que você reflita na sua vida. Todos nós precisamos nos arrepender. E precisamos evidenciar os frutos desse arrependimento. Senão essa conversão é falsa. Senão você não conheceu o verdadeiro evangelho.
você está vivendo enganado, mas ainda há tempo de se arrepender, há tempo de se dobrar, de se quedar aos pés da cruz, há tempo de correr para os braços de Jesus. Ele disse que Ele não veio chamar os sãos, Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Dá tempo para aqueles que precisam de ainda se arrependerem. É chegada a hora, mas não viva enganado. Segunda aplicação: você que é verdadeiramente cristão, querido, você precisa ter coragem. Você não pode ser covarde. Você precisa ter coragem para assumir as verdades do Evangelho. Você precisa ter coragem para lutar contra aquilo que a palavra de Deus combate. Nós temos que combater o bom combate, e o bom combate é lutado, é combatido ao lado de Cristo, de acordo com o Evangelho. Esse é o bom combate. O bom combate é combater o pecado. O bom combate é dizer não para tudo aquilo que a palavra de Deus diz não. Esse é o bom combate que a igreja precisa lutar, precisa ter coragem. A igreja precisa de bons soldados, de bons guerreiros, pessoas que tenham coragem, intrepidez, para estar ao lado de Cristo e sustentar a sua bandeira, sustentar o seu nome. Pessoas que carreguem as marcas de Cristo no seu corpo, na sua vida. A igreja não precisa de falsos crentes. A igreja não precisa de soldados covardes, que ficam em cima do muro, um pé na igreja, um pé no mundo, crente Raimundo. A igreja não precisa desse tipo de crente. Aliás, não sei se eu posso chamar de crentes determinadas pessoas, devido aos seus determinados testemunhos. Precisamos ser crentes de verdade. Precisamos estar dispostos a obedecer a palavra de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Feche os teus olhos comigo e vamos orar.